em História do Brasil. Mais de 30 mil equipes de todo o país participaram das disputas. Apenas 1% das equipes chegaram à final. O tema deste ano foi a história dos povos indígenas brasileiros. Os alunos se depararam com fatos que chamaram a atenção deles. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi que, por exemplo, na época da ditadura militar, os indígenas quase foram extintos do Brasil. Isso é uma coisa que pouca gente fala e tal. Outra coisa interessante é que assim, esse lance de demarcação de terras também parece uma coisa muito fora, né, da nossa realidade, mas aqui em João Pessoa mesmo tem uma briga de demarcação de terra com empresas de concreto e tal, contra os Tabajara, que foi o tema do nosso trabalho na quarta fase, então que a gente estudou um pouco mais, a gente aprofundou um pouco mais sobre essa comunidade, mas a gente aprendeu coisas não só sobre os indígenas também, porque o tema geral foi sim as comunidades indígenas, mas teve questões sobre várias outras coisas, então a gente teve que procurar sobre história geral mesmo do Brasil, então foi uma oportunidade bem interessante de conhecer outras coisas. A UNHB é uma Olimpíada que ela proporciona muito aprendizado durante a Olimpíada, então mesmo que você não seja uma pessoa que sabe a fundo de história, você aprende durante as fases. Aprende estudando? Sim. E gostou de se aprofundar na história dos povos que são os donos, verdadeiros donos da terra do Brasil? Sim. O que chamou a atenção mais assim? Eu acho que o papel que os indígenas tiveram na construção da história do nosso país, que mesmo que eles tenham sido silenciados por maior parte do tempo, mesmo assim tiveram uma importância muito grande e que é muito importante a gente estudar o papel deles. A professora de História, Patrícia de Oliveira, explicou como se deu a preparação da equipe para essa Olimpíada. As provas da Olimpíada de História, elas são um pouquinho diferentes, né? Não são online, são 6 fases online. Nas fases online, os alunos eles fazem provas objetivas e uma tarefa. Nas provas objetivas, cada questão, eles precisam encontrar a questão mais certa. Não tem só uma certa, uma alternativa certa. E para isso, eles precisam pesquisar, sentar, estudar e ler os documentos que a própria ONHB, como é chamada, a Olimpíada de História do Brasil, como a própria ONHB disponibiliza. Então, eles se sentam, se reúnem. Cada equipe, eles não fazem sozinhos, é uma equipe que se inscreve com 3 alunos, junto com a professora. E uma vez na semana, a gente senta, reúne e debate as questões, para a gente chegar até um gabarito mais próximo. E aí, então, a gente envia no sábado essa prova, junto com a tarefa que eles precisam fazer também no final de cada fase. E isso para a escola, o que representa? Para a escola é maravilhoso, né? Assim, a gente consegue envolver os alunos num processo, né, de um trabalho extra-classe, contribui muito para o repertório cultural deles, a gente aprende mais sobre a história do Brasil, né? Algo que está além, a UNHB é interessante porque eles trazem muitas fontes históricas que geralmente a gente não vê na sala de aula, porque muitas vezes a gente está tratando de coisas que estão fora do currículo. Esse ano a temática é história indígena, então foi bem interessante porque a gente conheceu, né? Eu mesma como professora acho legal porque a gente conhece muito um universo que a gente não conhecia sobre a história do nosso país, dos povos originários. Que maravilha, né? Lembrando que essa é uma das equipes aqui da Paraíba que foram classificadas para essa grande final. Essas equipes foram ontem para São Paulo, participaram da final e agora vamos esperar esse resultado que deve sair a partir de segunda-feira para a gente saber se eles se saíram bem, se vão trazer essa medalha da sabedoria, da sapiência aqui para o nosso estado. Parabéns a todos vocês, não só dessa escola, mas de outras escolas, até escolas públicas também, tiveram equipes que foram a São Paulo participar dessa grande final. E já que vimos a história dessas feras sobre essa Olimpíada, que teve como tema a cultura indígena, vamos conhecer um pouco mais do artesanato do povo potiguara aqui na Paraíba. A minha cidade foi até o litoral norte do nosso estado para ver de perto o artesanato indígena. Uma das tradições turísticas em Baía da Traição é o artesanato indígena. Aqui é possível encontrar de tudo que faz parte da cultura indígena. Tem arco e flecha, cocá belíssimo, brincos, colares e muitos outros atrativos. Itajaciara e Creuza são artesãs. Elas trabalham muito com sementes naturais. É de criança que eu trabalho. Eu criei minha filha ela é técnica de auxiliar de serviço vocal. Foi tudo com dinheiro de meus artesanatos. Hoje, no Nacional, depois que eu comecei a ir para a feira de artesanato,
Aí comprei já uma motocazinha, né, para ela ir trabalhar, que ela trabalha em Rio Tinto. Tudo com artesanato. Tudo com artesanato, graças a Deus. Então, o artesanato para vocês indígenas é forte para ajudar na renda familiar. É, porque o turista, às vezes, ele não quer só uma peça, ele quer uma peça diferente, né? E a minha é diferente. Quando tiro uma que já é diferente, já estou com outra ponta na mente para fazer, para o turista gostar mais. Itajaciara, que também é professora, fala com orgulho sobre sua atuação como artesã. As artes indígenas que somos feitos por nós artesãos, né? Eu sou artesão, meu esposo Iremar é artesão, a dona Creuza, tem a Josefa, tem a Andréa e outros, né? Então a gente também mantém a nossa tradição e costume, né? Com as artes indígenas. Isso aqui é um instrumento, o maracá, que é utilizado para o ritual do toré, que é feito com o coco, né? Que é a nossa matéria-prima que a gente utiliza, né? Tudo natural. Tudo natural, né? E isso é importante para o fortalecimento da nossa cultura. Aí tem o toré, tem os colares. Temos o maracá, temos os colares, pulseira, né? Aqui é feita pela artesã Josefa, né? De outra aldeia, né? A cestaria, o óleo de coco natural. Nós temos o brinco também, né? Cocá. O cocá também, né? Que utilizamos, né? Apenas também da nossa região. E isso é importante, é fortalecimento da nossa cultura. Esses colares aqui, essas sementes, você sabe o nome dessas sementes? Sim, essa aqui, ela é uma semente que nós não temos aqui na nossa região, né? Ela é açaí, né? Essa aqui é a natural, que a gente compra, né? E essas outras também, mas esse aqui, o coco, aqui a gente pega aqui na nossa aldeia. Essa semente aqui, que é mucunã, né? Mucunã, que é conhecida como olho de boi, né? E aqui o coco, que a gente utiliza aqui, né? E outras partes aqui, como você está vendo, o cipó também, que é da nossa região. Tudo feito por vocês? Tudo feito por nós indígenas aqui em Potiguara. Então, os turistas, quando vêm aqui, passam necessariamente para conhecer o artesanato indígena? Sim, é sempre os guias, né, como o índio que está aqui presente, ele traz o turista, né, que é um meio de nos ajudar, né, na nossa sustentabilidade, né? E assim, graças a Deus, né, os turistas vêm, compram e a gente fica satisfeito e eles também. Pois é, esse artesanato indígena é uma das principais fontes de renda do povo potiguara. Aberta às aldeias, você vai lá, visita, se você quiser, eles pintam o seu rosto, aí você compra, escolhe, a variedade é muito grande, é muito bacana fazer uma visita e conhecer essa cultura do povo potiguara. E nós vamos a um pequeno intervalo e na volta você vai conhecer a história do Shopping Rural, que começou com um investimento de apenas R$50 que foi emprestado, viu? E daqui a pouco fique conosco, você vai gostar muito dessa história. Daqui a pouquinho, não sai daí.